Então, estamos vivendo um mundo de transição. Normalmente, a mudança, ela acontece na crise, ela acontece no caos. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer crescer, a gente passa pelo caos e pela crise. Então, vamos selecionar sabiamente as pessoas que nós nos aproximamos, os lugares, tudo aquilo que você puder escolher de acordo com o que você quer ser contagiado. Então, vamos falar hoje sobre contágio emocional. Você pensa que é difícil dizer não, mas assim fica bem mais fácil. Vamos entender um pouquinho o que significa contágio emocional. Até vocês podem já se perguntando o que significa contágio emocional para vocês. O que ele representa, o que a palavra quer dizer. Vocês sabiam que, embora as emoções sejam invisíveis, elas são tão contagiosas como o vírus? Então, vamos saber o que a ciência nos explica sobre esses fenômenos que estão envolvidos nesse processo do contágio emocional. Vamos entender, então, um pouquinho o que a ciência nos explica, o que a ciência nos fala sobre contágio emocional. O que ele quer dizer? É interessante nós sabermos sobre isso, porque o contágio emocional, ele é um processo imperceptível, é um processo muito sutil, que acontece o tempo todo, no qual a gente emite sinais emocionais que são capazes de afetar as pessoas. Por exemplo, agora eu estou emitindo sinais emocionais para vocês. E todas as pessoas que estão ao redor de vocês estão emitindo sinais emocionais. Quando vocês ligam a televisão e assistem a um programa ou um filme, esse filme, ele emite sinais emocionais para vocês, seja pela expressão do rosto, seja pela voz, seja pela a expressão física. Isso é contagiante e a gente responde inconscientemente a isso. Olha que interessante. O contágio emocional é considerado por alguns autores, eu fiz um estudo para trazer para vocês, como um fenômeno chamado de fenômeno social. A gente sentiu bem na pele agora na pandemia, essa questão do contágio emocional, as pessoas com muito medo, é como se a gente tivesse eu diria assim, uma fidelidade às outras pessoas, aquilo que elas sentem. Então, é um fenômeno social em que uma pessoa busca, de uma maneira inconsciente, sentir o mesmo que o outro. Isso é contágio. Então, esse tema é assunto de vários artigos, encontrei muitos estudos sobre isso, em várias universidades americanas, especialmente. Um dos estudos bem interessantes que eu vou compartilhar com vocês aqui foi feito nas universidades da Califórnia e do Texas. Eu gostei muito desse autor chamado Benjamin Carney. Ele é da Universidade da Califórnia. E ele estudou o fenômeno com mais de 150 casais durante 3 anos. Ele queria saber como que o estresse influenciava no parceiro, O estresse de um poderia influenciar no parceiro. E o que eles encontraram, gente, foi um resultado realmente bem interessante. Foi uma menor satisfação conjugal quando os seus parceiros são, por exemplo, mal-humorados, estressados, ou seja, o mau humor, ele passa de um para o outro, o que torna, então, um casal mal-humorado. Tá? Então, o quadro ainda pode ser exacerbado quando os dois parceiros, por exemplo, quando um deles rejeita o outro e fala, o fulano é assim, ou a fulana é assado, a beltrana, quando há esse processo de crítica, quando há essa crítica de um para outro, aí o quadro exacerba. Então, eu poderia dizer para vocês que aí é que o clima fica pesado. Então, por mais que a gente tenha alguma situação difícil ou diferente, talvez criticar o outro ou dizer, você não pode fazer assim, você não pode ser assado, talvez não seja a melhor solução. Então, vários estudos se dedicaram sobre esse tema e comprovaram a potente virulência das emoções que nós sentimos a cada momento. Então, vários temas, vários artigos eu encontrei como o contágio emocional sendo um vírus, tão contagiante como o vírus. Então, eu enfatizo aqui, primeiro ponto, a importância de escolhermos de maneira sábia as pessoas, os lugares onde nós vamos, aquilo que nós assistimos, tudo aquilo que nos nutre, tudo aquilo que nós permitimos entrar dentro de nós, isso tudo deve ser
averiguado, deve ter um critério para que a gente possa estar em ressonância com aquilo que a gente deseja. Porque se a gente deseja coisas de elevação, coisas boas, e a gente se concentra naquilo que não é elevado, naquilo que é desqualificado, não tem como a gente atingir o nosso objetivo. Aqui a ciência já nos explica em função do contágio emocional. Tem um artigo aqui, até antes de tudo, para compartilhar com vocês, que fala sobre expressão facial. Olha que interessante, expressão facial da emoção. Quando as pessoas demonstram em seus rostos uma determinada expressão facial de uma emoção, seja ela qualificada ou não, imediatamente nós somos contagiados por essa emoção específica da expressão facial. Por exemplo, num filme, mesmo que o ator fique mudo, mas se ele estudou as expressões faciais, ele vai conseguir transmitir para nós a mensagem sem que ele precise, por exemplo, falar. Tá? Então, a isso a ciência confere o nome de comportamento não verbal. Então, existem muitos estudos que desvendam os segredos dos neurônios espelho, que são responsáveis pelo processo de empatia, que está relacionado com sentir o que o outro sente. A empatia, tanto cognitiva quanto emocional, ou seja, quando eu falo com alguém, a conversa flui, é gostoso, a pessoa entende do que eu estou falando, ou uma empatia emocional, onde as emoções, os sentimentos são desejáveis e atraentes para ambos. E isso gera o que Daniel Goleman chama de preocupação empática, quando as pessoas se sentem protegidas, né, um senso de pertencimento, algo psicologicamente de segurança, que emite uma segurança, né? E o relacionamento, então, é desejável, é daí que vem a empatia. Então, lembre, se eu gosto de ouvir o outro, se eu gosto de estar com o outro, é porque as minhas emoções se afinam com essa pessoa. Por isso a importância de conhecermos as nossas emoções para termos relacionamentos saudáveis, para termos relacionamentos prósperos, trabalharmos sobre nós mesmos é importante para que até mesmo a gente possa atrair, entre aspas, pessoas que condizem com a minha performance. Isso é que é importante. Por isso, trabalhe sobre si mesmo, para depois não ficar reclamando que você ou tal pessoa só atrai pessoas com vício, mal-humoradas, pessoas desqualificadas. O forte motivo para isso estar acontecendo está no conteúdo emocional ainda inconsciente que você transmite, que você vem apresentando na sua vida. Então, aqui nós já podemos tirar 2 lições importantes. Primeiro, trabalhe sobre suas emoções, né? Nós temos já 2 vídeos que desvendam emoções primárias, a importância de avaliá-las, né? Quais são as emoções mais comuns do dia a dia, aquelas que se repetem com mais frequência. E também em outro vídeo nós abordamos qual o movimento que nós precisamos fazer para sair do caos emocional. Afinal, o caos emocional é uma realidade. Nós precisamos aprender a lidar com ele no sentido de sermos afetados o menos possível no nosso dia a dia. Mas a gente vai precisar aprender com ele. Ele é uma realidade no nosso dia a dia. Então, estamos vivendo um mundo de transição. Normalmente, a mudança, ela acontece na crise, ela acontece no caos. Então, se a gente quer melhorar, se a gente quer crescer, a gente passa pelo caos e pela crise. Então, vamos selecionar sabiamente as pessoas que nós nos aproximamos, os lugares, tudo aquilo que você puder escolher de acordo com o que você quer ser contagiado. Então, veja, ser contagiado não é uma escolha, é da natureza humana. E aquilo a qual nós nos dedicamos faz com que sejamos contagiados, né, por aquilo a qual a gente se importa, aquilo a qual a gente se ocupa, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, procure ser uma pessoa que transmite emoções que elevem, né, a quem entrar em contato com você. Então, viralize o melhor que você puder. Para isso, o autoconhecimento é indispensável, para você saber o que transmitir ao outro ou coletivamente. Estar aqui, para mim, exige um trabalho pessoal, né? Não é somente ligar a câmera e falar daquilo que eu penso, por exemplo. Exige um trabalho interno, tanto de QI quanto de QE, a vontade de passar a mensagem que seja relevante, associada
as tecnologias do coração. Então, o fato é que somos portadores e transmissores de emoções. Se o medo me contagia, veja só, a alegria também pode me contagiar. Essa é a boa parte. Veja só, pesquisadores realizaram um estudo durante 20 anos, com aproximadamente 5.000 pessoas de uma mesma cidade, e mostrou que uma pessoa só é capaz de influenciar não só as pessoas que ela tem contato, mas também a rede dos contatos dos seus contatos. Olha só, ou seja, o que a pesquisa mostrou é que se você for feliz, um amigo que mora perto de você tem 25% mais de chance de ser feliz também. É a ciência nos mostrando por que queremos ficar perto das pessoas felizes. Porque um yogi ou um mestre atrai tanta gente, estádios inteiros para conviver umas poucas horas com eles. As emoções, elas podem ser tão contagiosas, né? Tão contagiosas que a gente pensa realmente do medo que a gente passou durante esse processo pandêmico. Qual a lição que a gente tira de tudo isso, né? De toda essa pandemia? Então, mantenha sua cabeça firme, mantenha os seus pés no chão, porque nós podemos também ser tão avassaladores quanto um vírus. Que possamos ser para a boa saúde, para a felicidade, para o equilíbrio emocional, para tudo aquilo que nos eleva, para tudo aquilo que nos realiza. Portanto, podemos absorver tanto o estresse quanto a alegria do outro. Então, isso é uma escolha, nós podemos escolher. Então, tudo começa pelas nossas expressões faciais, pela nossa voz, pela nossa postura. Então, tudo começa pelas expressões faciais, pelas expressões vocais, pela nossa postura, por tudo aquilo que a gente tende a fazer. Vocês já notaram que quando vocês estão numa postura, falando de algum tom, a pessoa que está ao seu lado, se ela tem um outro formato de ser, ela muitas vezes é contagiada por aquilo que você está falando, ela é contagiada pela tua postura, pelo seu tom de voz. Ao imitarmos as expressões do outro, nós acabamos sentindo um reflexo sutil dos sentimentos daquela pessoa, né? O que vai resultar e poder dizer que nós pegamos as emoções das pessoas. As pessoas que já estão estressadas ou fragilizadas emocionalmente, elas são ainda mais suscetíveis com essa contaminação, com esse contágio emocional. E nós, mulheres, por sermos mais detalhistas, nós somos mais suscetíveis a esse contágio emocional. Tá? Então, a gente presta muita atenção, olhamos bem para os olhos das pessoas, né? Nós temos esses detalhes e isso nos torna um pouquinho mais suscetível que os homens. Então, o que fazer? Vocês poderiam estar perguntando o que fazer para diminuirmos essa suscetibilidade. Por exemplo, quando nós não queremos ser influenciados ou que num momento de uma conversa nós queremos ser influenciados o mínimo possível, aquela situação que não tem como você sair, por exemplo, você pode dividir a sua atenção. Né? Então, a pessoa está falando em algo desqualificado que você realmente não quer se ater. Então, o que você faz? Você coloca uma outra ação. Dá uma, movimenta o braço, você tira o foco da pessoa. Deixa cair alguma coisinha no chão, junta, enfim, você desvia o olhar, você recita internamente um mantra, por exemplo, foca naquele mantra. Eu participei de uma palestra na sexta-feira com o Daniel Goleman e ele comentou muito sobre um ponto cerebral que a gente tem localizado aqui, no nosso lobo frontal, que é o ponto que conecta duas pessoas e que se refere a uma habilidade de prestar atenção no outro, de interagir com ele. Então, quando a gente desvia temporariamente essa conexão um do outro, a gente desconecta essa parte cerebral, que é denominada de social brain, ou cérebro social, a fim de nos preservarmos desse contágio emocional. Então, quantas vezes você já regalou o olho, por exemplo, e desviou o olhar de uma pessoa que estava te contando algo bizarro, ou como as pessoas dizem, um babado, por aquilo ter te chocado? Então, na verdade, isso é um mecanismo inconsciente que nós expressamos para avaliar se vamos ou não continuar a ouvir o que o outro está falando. Tá? Então, agora,
Isso já é algo normal. Então, agora vocês podem usar essa ferramenta de desviar o foco, desviar a atenção conscientemente para se proteger do contágio emocional e de assuntos tóxicos que algumas pessoas possam estar falando para vocês. Então, você não precisa ficar ali conectada na pessoa, prestando atenção na pessoa, regalando seus olhos. Se desvia, recita um mantra, né? A pessoa às vezes pede para você concordar, você, né, de repente pode até olhar assim, mas assim, desvia a atenção, não fica conectado nela, tá? Então, tem vezes que realmente a gente não pode, simplesmente não pode desviar, não pode sair, não pode deixar a pessoa falando sozinha, mas a gente pode desviar a nossa atenção, né? Ou então mudarmos de assunto, ou simplesmente a gente pode expressar aquilo que a gente está sentindo no momento, como dizer que o assunto, se a gente pode mudar o assunto, que é um assunto que talvez não vá para frente, que isso a gente não pode fazer nada sobre isso, né? Então vamos mudar, mas de maneira gentil, sem culpa para você e sem ofensas para o outro, tá? Então agora a gente chega nessa segunda parte. Depois que a gente introduziu sobre o contágio emocional, nós vamos introduzir a questão de como aprender a dizer não, que também é um dos nossos assuntos, né? Eu quis trazer um pouquinho sobre contágio emocional para vocês verem que é o tempo inteiro, todas as pessoas do trabalho, pessoas da sua casa, pessoas na rua que você anda, a feição da pessoa, do padeiro, né? Da onde você vai no supermercado, do caixa, tudo isso nos influencia. E a gente precisa aprender a se proteger desse contágio, né, no dia a dia. E tem um psicólogo americano chamado Manuel Smith, ele foi pioneiro de um movimento sobre a habilidade de sermos assertivos. Ou seja, de sermos firmes, de sermos diretos, sem sentirmos ou causarmos constrangimento para o outro, mas falarmos aquilo que estamos pensando, né, preservar a nossa integridade, identidade, a nossa identificação com as coisas, né, com aquilo que a gente entende que é correto. Tá? Então, essa assertividade é essa habilidade de sermos firmes, de sermos fortes, é a capacidade de saber nos expressar de maneira clara, de maneira objetiva, sem rodeios, eu diria assim, até sem delongas, né? Então, isso é assertividade. E a assertividade é uma competência emocional, ela é algo que você aprende, é algo que você desenvolve, na verdade, e é extremamente importante nesses tempos de informação em excesso, de caos emocional, porque ela traz um direcionamento para você, um posicionamento com tranquilidade, consciência daquilo que você quer, daquilo que você se interessa, daquilo que importa efetivamente para você, enquanto essência. Se você é assim, ou conhece alguém que aceita o que as pessoas dizem, que tem medo de se frustrar, de frustrar o outro, por exemplo, que acaba fazendo aquilo que não quer e assume para si essa frustração, saiba que essa pessoa, né, precisa de autoconhecimento, ela precisa aprender como conhecer melhor e saber lidar com as próprias emoções. Não tem outro jeito, outra saída, né? Esse aprendizado, o autoconhecimento, não é questão só de filosofia, é de prática no dia a dia. Essa pessoa ainda não entendeu que dizer não nada tem a ver com falta de amor. Pelo contrário, quem ama diz não para proteger o relacionamento a si mesmo e ao outro. Ao dizer sim, quando intimamente a gente queria dizer justamente o contrário, muitas pessoas se sujeitam a situações que lhes causam prejuízos. Compram coisas que não desejam, por exemplo, uma vendedora na loja, mas ficou lindo, maravilhoso, e às vezes a pessoa fica tão desconcertada de não levar, então é baratinho, vou comprar. Não. Então, não compre coisas que você não deseja, né? Não gaste desnecessariamente. Quando você tem algo que é indesejável e que você fica aturando aquele relacionamento tóxico, não compareça. Não compareça, isso não leva isso para frente. Entendo que o limite é a condição da boa relação. Nesses casos, entenda que a gente muitas vezes precisa dizer não, impor limites. Até aqui vai, daqui para frente, não.
né? É até aqui. O limite é que vai definir o que é bom e o que é ruim. Ele vai permitir que seja praticado alguma coisa, né? Ou que seja deixado de fora outras. Quem tem dificuldade em dizer não, normalmente costuma ter uma estrutura de ego frágil. São pessoas que não conhecem bem a si mesmo e por isso não sabem respeitar os próprios limites. Não sabem que até ali, a pessoa pode ir. Até mais não. Dizer não. Caso seja necessário, diga ao outro que o seu não tem a ver com falta de amor. Não é uma falta de atenção, não é porque você não quer dar atenção para a pessoa. Explica seu motivo. Por que você não quer comprar? Como o exemplo da vendedora. Diga para ela, olha, foi o que eu gostei. Ah, mas está lindo, maravilhoso. Mas está realmente lindo e maravilhoso, mas não é o que eu gostaria de comprar para mim. Então explique com atenção, com apreço, com tranquilidade. Então nós precisamos conhecer e respeitar os nossos limites, ao mesmo tempo que nós ajudamos o outro a perceber os limites da vida e deles próprios. Porque de nada nós contribuímos com o outro se a gente concorda com aquilo que a gente não quer. Se para você fica difícil, de repente, falar dessa forma, explicar com clareza aquilo que você sente, com calma, trabalhar as suas emoções, é importante para o seu bem viver. Então, nesse ponto, falar de si mesma numa psicoterapia, isso pode ajudar muito. Eu ouço muitas pessoas dizerem, é chato você falar de você mesmo, é muito mais fácil você ir numa rede social e ver e ouvir falar sobre o outro. Realmente, a psicoterapia não é entretenimento. Psicoterapia não é rede social, E tem pouco a ver com a vida dos outros, mais do efeito que o outro tem em você, como você reage ou age a eles. Mas um passo importante, independente da psicoterapia, é encontrar a necessidade de se autoconhecer. Como a gente comentou, avaliar quais emoções primárias você tem com mais frequência no seu dia a dia. Ver a importância de quais emoções estamos sentindo, quais as emoções que nos assolam, as pessoas, as situações do dia a dia, o que te contagia, quais são os gatilhos e as crenças, normalmente, que em geral elas são inconscientes, mas trazer à tona. O que interfere na minha escolha? Por que eu tenho que concordar com as pessoas, independente se eu gosto ou não? O que me foi dito? Qual é a crença na infância que me foi dita sobre isso? Aqui entra o desenvolvimento desse nosso trabalho que estamos fazendo nas redes sociais. Muito mais do que sermos uma fonte de informações para vocês, é sermos agentes do despertar desse sono em que se encontra ainda uma boa parte das pessoas que priorizam o olhar para fora a olhar para dentro. Talvez porque seja mais confortável, ou por até mesmo ausência de conhecimento. Conhecer a si mesmo é uma responsabilidade do ser humano e é muito mais que uma frase filosófica, mas é uma atitude a ser cumprida por cada um de nós ao longo da vida. Um passo simples, por exemplo, para ser entendido, para a gente se tornar autoafirmativo, para nós termos decisões, escolhas mais assertivas na nossa vida, é o seguinte: se eu pudesse colocar letras garrafais aqui, eu colocaria neste momento. Ninguém pode manipular as suas emoções ou o seu comportamento sem o seu consentimento. Eu vou repetir. Ninguém pode manipular as suas emoções ou o seu comportamento se não tiver o seu consentimento. Então, o nosso direito de autoafirmação, ela é uma estrutura básica, é a nossa base para que a gente possa participar de maneira saudável em qualquer relacionamento humano. Você quer relacionamentos saudáveis? Você precisa ser uma pessoa, desenvolver a habilidade de ser uma pessoa autoafirmativa. O nosso direito de autoafirmação é uma estrutura básica que a gente pode participar de maneira
saudável, mas assim, a gente precisa expressar o nosso eu. Nós precisamos saber que essa autoafirmação expressa aquilo que nós somos em essência. Né? Então, nós precisamos expressar o nosso eu. Para isso, eu preciso me conhecer. Sem isso, a gente vive desconfiando de tudo e de todos, porque a gente não consegue ser quem verdadeiramente nós somos. Muitas pessoas, eu diria uma boa parte, não sabem quem são, embora essa seja uma pergunta complexa de responder e assunto de uma outra live, né? Mas quando uma pessoa tem uma base de conhecimento sobre suas emoções, já se observou, entendeu o seu universo interior, né, está trabalhando sobre si mesmo, tem essa base sobre suas emoções, seus comportamentos, suas aptidões. Vejam bem, quando a pessoa entende sobre seus pontos fortes, sobre seus pontos fracos, aí existe uma base autoafirmativa sobre si mesmo. Quando as dificuldades vêm, que são parte da vida, há uma capacidade maior de enfrentar afirmativamente e superar as dificuldades de maneira assertiva. Até mesmo em casos como a rejeição, em que a pessoa tem uma dificuldade, né, de demonstrar a ternura, o amor. Então, tal qual frase aqui eu coloco, uma pessoa autoafirmativa diz a si mesmo: não importa o que me aconteça, eu poderei enfrentar. Esse é um exemplo de uma frase de uma pessoa autoafirmativa. E o direito da autoafirmação, de a pessoa se sentir assim, está na Declaração dos Direitos Humanos. Você tem o direito de avaliar o seu próprio comportamento, as suas próprias emoções e se responsabilizar pelas consequências delas para você mesmo. É auto. E quais são as consequências daquilo que eu tenho em meu comportamento, daquilo que eu me expresso, daquilo, eu me responsabilizo por isso. Então, nós temos esse direito. Todos nós inventamos regras, né, ao longo da vida, que são baseados em crenças aprendidas na infância. Então, a gente usa essas crenças inconscientemente, é claro, muitas vezes, né? Algumas vezes não, mas a maior parte das vezes sim, para manipular o comportamento das pessoas, o que pode violar esse direito de autoafirmação do outro. Né? E assim, ou o outro também em relação a nós. Mas quando nós agimos, olha só, preste atenção, quando nós agimos como juízes do nosso próprio comportamento, as regras que são impostas por uma outra pessoa, elas primeiro têm que ser aprovadas por mim, antes de serem aceitas por mim. Então, eu aceitar ou não uma regra ou uma condição sem antes avaliar o que aquela pessoa está dizendo, né, é uma crença da infância. É como se tivesse algo ali dizendo para a gente: você deve obedecer integralmente o seu marido, por exemplo. Né? Antigamente as mulheres tinham muito essa crença, ouviam muito essa crença. Você deve obedecer integralmente o seu marido, tudo que ele disser será lei, por exemplo. Né? Então, normalmente, quem precisa ficar convencendo o outro, isso é uma crença. Né? Quem precisa ficar convencendo o outro para se manter num relacionamento, se trata de uma pessoa não autoafirmativa. Ela vai tender, então, a manipular psicologicamente, né, utilizando-se das leis, de padrões, de regras, para que o outro faça o que ela quer. Então, quando antes de concordar com o outro, em especial em decisões que podem influenciar a sua vida, utilize a habilidade da autoafirmação para avaliar os prós, avaliar os contras, né? Faça na sua cabeça os prós e os contras, como se fosse uma lista, avalie se você concorda com aquilo, o que pode acontecer, se você não concorda, o que pode acontecer, quais as consequências. Em primeiro ponto, para você. Estabelecendo isso, aí você vai
olhar o que o outro está dizendo. Mas primeiro você tem que ter uma postura. De nada vale você se machucar, de você se ferir para manter o outro inteiro. Aí não é um relacionamento saudável. Eu vou dar um outro exemplo. A gente observa muito, eu tenho uma filha adolescente, né, com 17 anos, e a gente observa muito o distanciamento entre pais e filhos. Normalmente, esse distanciamento ele é dado em grande parte em função dos pais não terem essa habilidade de autoafirmação desenvolvida. Normalmente, esses pais foram criados sob um regime de imposição, né, que o pai deles e a mãe deles falava era lei. Né? E hoje, esses, né, pais de adolescentes, eles procuram, então, ter uma liberdade um pouquinho maior. Né? Eles procuram ser mais abertos com seus filhos, eles procuram ser mais maleáveis, mas eles se perdem nessa liberdade pelas crenças que eles carregam, de que é falta de respeito o filho questionar, é falta de respeito se acontecer isso. Né? Mas mesmo que os pais se tornem mais nivelados, né, oferecendo um pouco de liberdade, essa liberdade raramente ultrapassa uma intimidade que se aproxima do igual para igual. Raramente. Mas, ao contrário, o filho acaba sentindo que ele pode se expressar, que ele pode ser compreendido e aceito como ele é, independente das expectativas dos pais. Então, conforme as fases dos filhos vão passando, né, a forma como também muda essa forma como nos relacionamos com eles. A gente vai precisar ter essa maleabilidade. Então, o direito de ser o juiz final de si mesmo é o principal direito afirmativo que não permite ninguém manipular você. Ninguém. Então, você é o seu próprio juiz. Você escolhe, você seleciona aquilo que você quer para você ou não quer. Essa condição de submissão, por exemplo, eu estou concordando porque é importante, porque eu não quero dizer isso, eu não quero. Há sempre uma forma de você dizer de uma maneira generosa, né, de uma maneira que não vá ferir. Mas eu digo assim, evite ficar negando a si mesmo em função de porque eu não quero frustrar o outro, porque eu não quero gerar nenhum tipo de problema para o outro. Você tem como falar sobre a sua essência, falar aquilo que o teu coração está dizendo, seguir aquilo que o teu coração está dizendo, sem precisar frustrar ou magoar o outro. Então, quando você aprende esse direito, fica mais fácil dizer não sem culpa ou frustrações, porque você é assertivo, você estabelece aquela conexão cerebral com o outro e o outro entende que você está dizendo a verdade, entende que aquilo vem de você e ele não vai ficar magoado, não vai ficar chateado, porque você falou a verdade, você foi sincero, você foi autêntico, e você procurou falar de uma maneira tranquila, de uma maneira agradável a ele. Então, invista em si mesmo, conheça a si mesmo, transforme-se na sua essência, seja fiel a ela. E nada, gente, nada no mundo vai poder te desalinhar. Né? Esteja no mundo, mas não seja dele. Inunde-se com o que já existe dentro de cada um de nós, que é o seu eu maior, o seu Deus interno, a sua presença, ou como queiram chamar. E para isso, o autoconhecimento é indispensável para você se realizar pessoal, amorosa, profissional e nos realizarmos coletivamente. A partir de agora, você já sabe, se alguém reage mal ao que você falou, isso é um problema da pessoa que não sabe lidar com a frustração. Então, não tome para você aquilo que não é seu. Fale para a pessoa que você não vai poder fazer, por exemplo, o que ela lhe pediu, mas diga que você teria o prazer de contribuir com ela de alguma outra forma, por exemplo. Se você está em dúvida, se a pessoa te impõe, te pôs
X ou Y, para que você escolha uma condição, e você não sabe qual é a melhor condição, porque você viu que a pessoa tentou te convencer de que determinada alternativa era melhor. Não se desespere, não se angustie, procure ganhar tempo. Se você não consegue dizer não, embora você acha que o não seria mais adequado naquele momento, peça um tempo para pensar. Peraí, eu vou pensar sobre isso, fico muito contente, muito obrigada. É uma forma de você simplesmente esfriar um pouquinho, né? E de repente, se você acha que não fica bem na situação, dizer não. Mas não diga sim se você quer dizer não. Respeitar a nossa essência, aquilo que a gente tem dentro da gente, a nossa alma, aquilo que faz nossos olhos brilhar, aquilo que faz o nosso coração bater de maneira amorosa, de maneira alegre e forte. É isso que nós precisamos alimentar, nós precisamos estar de acordo com isso. E muitas vezes aquilo que nós pensamos, aquilo que nós racionalizamos, nem sempre é aquilo que nós sentimos, porque nós estamos condicionados a, de repente, obedecer a um sistema, né? A obedecer lá fora. Pessoas queridas, isso é bem interessante de compartilhar. Nesse momento, a gente vê muita imposição das pessoas em função de fora, né, para a população, em função do momento ainda instável que a gente está vivendo. Mas saibam que nós não precisamos negar a nós próprios em função do todo, que, na verdade, o todo não seria formado pela soma das partes, mas a soma das partes é que forma o todo. Então, quando a gente está numa situação caótica que vem de fora, por exemplo, saiba que a cura e a solução do que vem de fora não é de fora, é de dentro para fora, porque a soma do universo interno de várias pessoas em harmonia vão gerar a harmonia externa que se está precisando. O que a gente viu muito acontecer na pandemia é o contrário, todo mundo precisa fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo, todo mundo é obrigado a fazer aquilo, sem dúvida, são tentativas, aqui não cabe questionar as ações que foram tomadas, não é o meu objetivo. Mas é o meu objetivo, sim, questionar, né? Eu diria, colocar um óculos de atenção a vocês na imposição que vem de fora. E saiba que se nós optarmos, se nós nos programarmos, nos alinharmos com a nossa essência interna, né, a nossa autoafirmação, nos respeitando, trabalhando sobre nós mesmos, brilhando a nossa luz, a luz de cada um de nós vai brilhar e as imposições não precisam ser concretizadas, porque é de dentro para fora. Então, governos, enfim, pessoas que gerenciam países, cidades, estados e até mesmo o mundo, eles tentam impor questões. Agora todo mundo assim, agora todo mundo assado. E as pessoas, quando estão com medo, elas aceitam, elas não pensam, não, mas isso não é melhor para mim. Ou isso não é melhor para nós, né? Para mim, porque no sentido de ser melhor para mim, é melhor para as pessoas que estão ao meu redor, é melhor sair de dentro para fora. Né, esses movimentos que acontecem das pessoas irem para as ruas são importantíssimos, porque são movimentos que saem das pessoas para as instituições governamentais, enfim, né, e as pessoas que teoricamente foram colocadas lá para cuidar, gerenciar, né, as cidades, os estados, os países, enfim. Mas a gente precisa aprender, como eu sempre comento da moeda social, a nova moeda social desses tempos somos nós. Somos nós. E por isso nós precisamos gerar valor.
Nós precisamos nos valorizar para que nós tenhamos voz passível de ser ouvida quando nós falarmos. Porque senão é um caos, vai ser um caos. A pessoa está um caos, como é que ela quer ajudar? Como é que você vai tirar o cisco do olho se você tem uma trave no teu? Entendem? Então, essa é a grande importância, como eu comentei e vou repetir, muito mais do que uma frase filosófica bonita, extraída de filósofos antigos, é conhecer a si mesmo por uma necessidade de fortalecer cada um de nós enquanto indivíduos, para que nossa voz seja ouvida, para que nossa missão seja cumprida, para que a gente possa chegar, ser luz, né, pelo caminho para quem quer que possa enxergar essa luz. A gente viu uma pessoa feliz, né, que procura ter alinhamento de felicidade, procura fazer ações que gerem alegria e felicidade no seu dia a dia, ela influencia um amigo que mora, né, tem 25%, o amigo tem 25% de chance de ser mais feliz porque ela é feliz. Isso é estudo, isso foi comprovado, um estudo aí feito de décadas, né? Foram décadas que foram acompanhando as cidades e eles observaram. Então, é tão importante a gente trabalhar sobre nós mesmos, sobre a nossa integridade, sobre quem nós somos, porque a gente literalmente pode mudar o mundo. Nós podemos influenciar o bem para o mundo, se assim nós nos alinharmos e nos influenciarmos. Então, meus queridos, essa é a mensagem de hoje, para que nós possamos pensar qual o juiz que nós estamos sendo. A gente falou de nós próprios avaliarmos aquilo que é bom para nós, aquilo que não é. A gente pode ouvir uma pessoa, podemos nos abrir para opiniões, mas quem decide somos nós. E, de preferência, junto com o nosso eu maior, o nosso eu interior. Então, como é que nós estamos julgando a nós mesmos? Que tipo de juiz nós estamos sendo para nós mesmos? Essa é uma pergunta que eu gostaria de deixar para que vocês meditem um pouco, pensem um pouco sobre isso, que tragam a generosidade, que tragam luz para suas vidas, no trabalho sobre si mesmas, né? Principalmente nas suas escolhas, nos seus comportamentos, que isso tudo é um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento é algo que ninguém pode fazer por você. Teve uma live que diz que eu brinquei, né? Até comentei com as pessoas, né? Se você tem uma casa, você contrata, de repente, uma diarista, uma pessoa profissional que realiza a limpeza da sua casa. O autoconhecimento, você não tem como contratar ninguém para fazer por você. É você com você. É você que tem que fazer. Não tem alguém que você possa pagar ou contratar, ou um amigo, faz para mim aqui, me conheça, entenda aí essas coisas de emoções aí, que para mim está muito complicado. Não. E a minha intenção aqui é trazer de uma forma clara, de uma forma com estudos, né, com embasamentos, mas trazer essa importância e mostrar alguns passos para que vocês possam, a cada live, oferecer, dar esses passos, enxergar esses passos no seu dia a dia, para uma vida mais saudável, uma vida mais assertiva, uma vida mais autoafirmativa, que traga essa tranquilidade que nós tanto precisamos em meio ao caos que está aí e que vai preponderar ainda por algum tempo em função das mudanças que nós estamos passando. Como a gente comentou, toda mudança gera caos. Então, vamos nos manter da melhor forma, vamos passar da melhor forma, juntos passamos melhores, juntos somos mais fortes, isso é extremamente verdadeiro, não é jargão. Então, participem comigo deste movimento, e é isso que eu desejo a todos vocês, tá bom? Um grande abraço, grata pela presença de todos, beijo, tudo de bom para vocês.